pessoal, voltando para fazer mais um vídeo aqui, e eu queria falar sobre as notícias novas que estão saindo do Corinthians, contrato com a Adidas. Eu não vou explorar muito, falar tudo que eu sei, né? Vou falar o que eu vi e até onde eu tenho noção. Eu não pesquisei tanto, porque pra mim até esses dias era só um clickbait, sabe? Até que eu postei zoando numa rede social minha. Porque é um número muito grande assim. E disseram que, pela maneira que foi exposta, né, o contrato com a Adidas, caso vocês não saibam, tem um arrecadamento de até 1 bilhão. Da maneira que está sendo tratada, parece que esse 1 bilhão é de aproximadamente. Aproximadamente não. É de imediato. É do jeito que muitos corintianos, né, que tem canais no YouTube por aí, estão expondo esse contrato da Adidas. Então, eu queria esclarecer melhor. Não sei se meu vídeo vai ter um alcance muito bom, mas eu queria dar minha opinião e esclarecer da melhor maneira aqui para vocês. O Corinthians pode sim fechar com a Adidas, talvez no final desse ano, porque até onde eu entendi, o Corinthians fechou com a Nike em 2003 e desde 2003 para cá, se eu não me engano é 2003, às vezes eu posso ter escutado errado, pode ser 2013. Fechou com a Nike em 2003 e de lá para cá o Corinthians teria uma renovação automática em 2025, que seria o final do contrato. Ixi. Então, o Corinthians pode sim, no final desse ano, no final dessa temporada, encerrar com a Nike e fazer um contrato com a Adidas, que eu não vejo com maus olhos. Eu não vejo. Eu acredito que pode sim ser uma marca que combine com o Corinthians, né? Tem aquilo de a Nike fecha com times, a Adidas fecha com grandes times, né? Real Madrid, Arsenal, Flamengo, um exemplo aqui, Cruzeiro, né? Se eu não me engano, até com Boca Juniors. Então, tipo assim, é uma marca que fecha com grandes times, com os principais times, né? A Adidas está sempre lá. Enfim, eu acredito que a Adidas pode sim ser uma boa, né? Tem várias camisas que ela já fez, exemplo do próprio Real Madrid, né? Preto e branco, dessa nova temporada, dessa temporada atual de 2024-25. É um exemplo. E, enfim, é aquilo. Eu acho que é uma boa. Porém, não é um contrato que vai 1 bilhão na conta do Corinthians do nada. Não é. Porque eu acho que se isso acontecesse, a Adidas ia falir. Não sei, tenho certeza. Eu falei porque eu acho que tem uma circunstância, imagina, dar 1 bilhão do nada. É difícil. Mas até onde eu escutei, não sei se é anualmente, talvez seja, ou mensalmente, possa ficar acima do Barcelona. Pode ficar acima do Flamengo. O Flamengo recebe entre 76 mil milhões de patrocínio da Adidas e pode receber às vezes até 100 milhões. O Corinthians, diferente do Flamengo, pode receber 100 milhões de cara ou acima. Porque até onde eu vi as notícias, a Adidas quer patrocinar o Corinthians. Isso é a verdade. Eu tô passando de um cara que eu confio, né? Não que ele falou pra mim, mas ele falou em um vídeo, eu acho que muitos de vocês devem saber qual é. Ele apareceu até num post do meu timão e eu acabo confiando mais no meu timão porque de várias e várias sites e perfis de notícias do Corinthians, esse acaba sendo o mais confiável, né? Pra confirmar as coisas pra gente. Né? Não, nem sempre acerta, mas quando acerta, tá tudo certo. Enfim,
continuando, né? É isso. O Corinthians pode sim fechar com a Adidas no final do ano. Só que o que a gente pode esperar? Talvez um melhor tratamento da Adidas. Porque a Adidas trata muito bem o Flamengo. Parece que é muito melhor do que a Nike em fornecer o uniforme, fornece o uniforme certo, fornece para você comprar, né, você torcedor comprar o uniforme de todas as maneiras, coisas que a Nike não consegue. A Nike acaba o estoque, não vende mais, né? Isso que acaba vacilando. Um dos motivos, né? A briga com a Nike já tem sido pauta até esses dias. O próprio Augusto Melo já falou sobre ela, né? Por um questionamento do Igor 3K no Flow. Então é aquilo. A gente tem que ver muito sobre isso, sabe? Qual é a situação do Corinthians com a Nike para ter ideia se vale a pena. Eu vejo que vale a pena, porém não tenho certeza se vai ser algo 100% melhor que a Nike. Talvez seja uma porcentagem, né, melhor que a Nike, mas não acredito que vai ser 100% melhor, né? As duas são uma ótima fornecedora de material, porém, será que vai ter a mesma atenção, né? Tá, pelo que como age e como quer a Adidas, sim. Mas na teoria e na prática as coisas são bem diferentes. Outra pauta que eu queria falar é sobre a busca de jogadores. Eu queria também falar sobre muito clickbait que eu tô vendo. Julian Álvares, que tá supostamente em fim de contrato com o Atlético de Madrid, viria pro Corinthians. Tamo feito, rapaziada, tamo feito. Mas, né, seriamente pensando, o Julian Álvares ganhou tudo até agora, que tem sede de título, tem sede de gols. O que ele viria fazer no Brasil? Um time que não está conseguindo competir, sendo sincero, vamos ser sinceros, vamos ser realistas. O time que não está conseguindo competir na Sul-Americana contra times fracos. Se fossem times fortes, são times fracos. Não está conseguindo competir na Sul-Americana. Não tá com dificuldades no Brasileiro e tá tendo dificuldades defensivas, que perde muito jogo por causa disso, né? Uma realidade é que Corinthians pós-paulista é uma outra coisa. E o que o Julian Álvares iria fazer aqui? Se não for o Julian Álvares, vamos ser sinceros, ele é um cara para conquistar grandes títulos. É um cara que no River Plate ganhou sua Libertadores. Depois disso foi pro Manchester City, ganhou Premier League, ganhou Champions League, ganhou FA Cup, ganhou quase tudo pelo Manchester City. Não estava sendo bem aproveitado, porque os métodos do Pep Guardiola, por mais que ele seja o melhor técnico da atualidade, são métodos que você pode ver agora. Usa o Kevin De Bruyne como centroavante, sabe? Improvisa muitos jogadores no lugar de jogadores que ele tem como reserva. Isso torna a situação do time, para o jogador naquele time, algo ruim, né? O próprio caso do Gabriel Jesus, que só saiu do Manchester City porque o Pep Guardiola não utilizava ele. Pode falar o que quiser, se você acha que o Gabriel Jesus não é um bom jogador, eu acho que ele é. Não foi bem não foi um marcador de gols na Copa de 2018, mas mesmo assim, ele ainda foi bem, ele ainda se doou. A gente tem que ver também, claro, o principal que ele deveria ter feito, não tô falando que ele tem que ser contratado por isso, mas o principal que ele deveria ter feito era ter feito gols.
por ser um centroavante camisa 9. Não fez isso. Mas a gente vê atualmente, quando ele foi convocado para o último jogo contra a Argentina, não esse, né, que a gente perdeu de 4-1, era um outro que a gente perdeu de 1-0 para a Argentina. O Gabriel Jesus foi muito bem, né? Foi muito bem. Tipo, ele e o Gabriel Magalhães foram os melhores. Magalhães? Não, Martinelli, Gabriel Martinelli foram os melhores em campo. E um Brasil que não queria nada com nada, uma seleção brasileira que estava à toa em campo. Eles dois, Martinelli e Magalhães, não, Martinelli e Gabriel Jesus, foram os melhores em campo do Brasil, né? Os melhores em campo eu ainda acredito que seja da Argentina. Mas enfim, é isso, né? Eu acho que o Julián Álvares não vai, né? Tipo assim, se você viu, se você acredita que o Julián Álvares vai deixar, eu acho que não vai. Eu tenho quase certeza que não vai. Porque ele está disputando grandes ligas. Está disputando a Liga, está disputando Copa do Rei, está disputando a Copa da Espanha e está disputando a Champions League. Eu não sei se eu citei essa, eu acho que eu citei. Mas ele está disputando essas grandes ligas. Tem um time que é consistente, tem um time que vai longe. Não foi tão longe porque pegou um Real Madrid. Um Real Madrid que, por mais que não seja o melhor Real Madrid, ainda é um Real Madrid embaçado. Mas se tivesse ido, eu tenho certeza que se ele tivesse ganhado, né, do Real Madrid, uma hipótese, teria passado o Manchester City. Eu não lembro, eu acho que foi o Manchester City, foi antes, né? Ele teria passado o Arsenal e passado o PSG. Foram esses dois times. Não teria passado o PSG, eu acho que não, na verdade. Mas teria tido uma briga muito diferente do que foi com o Arsenal. O Arsenal só levou uma surra e foda-se. Futebol arte. Enfim. Voltando ao assunto principal, o Julián Álvares não vai vir pro Corinthians, muito difícil. Só se rolar aquilo que rolou com o Ronaldo, com o Ronaldo Fenômeno. Se rolar aquilo lá, não sei o que, quer vir pra cá, é uma oportunidade pra você, é um time grande, não sei o que. O Ronaldo falou, tá bom, né? O Flamengo não me quer, eu vou. Foi, virou ídolo e foda-se, né? Não tem o que falar do Ronaldo no Corinthians. Agora, voltando aos goleiros, porque até agora nenhum zagueiro foi falado. Até foi, mas é um cara que eu escutei muito pouco, não entendi nada sobre ele. Parece que é do River, não tenho certeza. Mas é um jogador novo, né? Participou da Copa do Mundo, zagueiro argentino. Enfim, também acho que é muito difícil vir. Se vir, tá ótimo, porque a gente precisa de zagueiro, mas também acho que não tem muitas chances de vir. Goleiros. Até agora tivemos 4 nomes. Santos, que está emprestado no Atlético Paranaense. Tadeu, do Goiás, muito difícil, porque renovou o contrato. Rafael, goleiro do Santos, mas eu acho que é Rafael. E o Mindinho, ele vai ser o goleiro. E o Matheus Magalhães, goleiro que está agora no Ajax emprestado, vai terminar seu contrato no Ajax, né, de empréstimo, e vai voltar para o Braga de Portugal. Esse é o maior nome, esse é o nome mais falado. Em todos os lugares, Matheus Magalhães é o nome que o Corinthians tem como alvo. Eu acredito que seja o alvo do Corinthians, mas é aquilo. É um goleiro que está muito focado, né? Tentou ir para o Ajax, fez partidas boas, fez partidas mais ou menos. Não foi bem aproveitado, né? Mas é aquilo, é um goleiro que eu não vejo como goleiro reserva. Talvez seja goleiro reserva no Ajax, que é um time maior que o Braga. Mas não é. No Braga de Portugal, ele foi titular contra o Real Madrid em 2023-24, na temporada que o Real Madrid foi campeão. Ele foi um rival e perdeu, mas não deixa de ser não deixa de, foi um ótimo jogo, com a atuação dele também, por mais que tenha levado bastante gols. Agora, o que eu tenho para falar?
Se ele vir, ou ele vai ser uma disputa muito grande, tem que jogar, porque senão esse goleiro, Matheus Magalhães, se ele não jogar, só se ele tiver um desempenho horrível, se ele não jogar, ele não vai querer ir embora. E ele tem grandes chances de ir embora, né? Ele tem grande chance de ir embora porque ainda tem muito mercado. Eu acho que também tem uma chance dele não vir pro Corinthians, né? Claro, o Corinthians vai tentar, isso é claro, o Corinthians vai tentar contratar ele, mas não vejo aquela chance de dele vir. Não vejo que ele pode vir pro Corinthians. Não vejo que tem essa possibilidade. Eu não vejo tão claramente. Tem uma chance, mas será para vir para deixar o Hugo no banco ou será para vir para ser banco e não jogar, né? Só se o Dorival e muitas vezes colocar os dois para jogar, né? Eu tô sendo mais realista da maneira que eu vejo, da maneira que eu vejo, a maneira que é a possibilidade, né? Porque se a gente contratasse o Rafael, eu acho que é João Rafael, do, do Santos, né? Não tenho certeza se ele vai vir. É difícil tirar ele do Santos. Mas se a gente contrata ele, qual a possibilidade? Contrata o João Rafael. Ele vem pro Corinthians. Ele que é reserva no Santos. Talvez ele aceite ser reserva. Com algumas partidas sendo titular. Certo? Tem essa possibilidade. Só que na verdade eu acho que ele tá lesionado no Santos. Mas enfim. Talvez se o Brazão, né, se manter, aí talvez ele vire reserva, né? A não ser que ele aceite vir para ser reserva, né? Ser reserva para brigar pela titularidade, não sei. Essa é a realidade. O Tadeu é um goleiro de série B, goleiro de série B, mas em 2023 na série A jogou muito. Não foi, não, pelo Goiás eu vejo que o Goiás inteiro não teve, pelo que eu vi, eu não sei qual foi o erro do Goiás em cair. Quem foi a principal chave para ele cair, a não ser a técnica. Porque bola eles tinham, jogavam bola bem. Não é à toa que, se eu não me engano, venceram o São Paulo. Venceram o São Paulo na época, o São Paulo de Dorival. Então é aquilo. Tadeu é um ótimo goleiro. Não estou falando aqui pela vitória, mas estou falando que é um goleiro que eu tô vendo bastante dos jogos do Goiás, que eu estou acompanhando. Eu já criei interesse em acompanhar o Goiás. Estou acompanhando um pouco. Vejo que ele é um goleiro bom. E vejo que ele tem bastante qualidade. Mas não sei se ele viria para ser reserva. Talvez viria. Mas um que eu tenho certeza que viria para ser reserva e talvez disputar titularidade é o goleiro Santos, do Atlético. Porém, é um goleiro que está em baixa. Tá em baixa. Ele tá. Não falo da qualidade dele, mas. Também falo da qualidade, mas o que eu quero dizer é. Ele não está em seu 100%. Já é um goleiro de 34 anos. Não tenho o que falar. É bom, é um bom goleiro. Porém, já é mais velho, né? A não ser que ele aceite ser banco e entrar em alguns jogos ou outro, né? Eu acho que ele aceitaria. Eu acho que de todos da lista ele é o único que aceitaria isso tranquilo, né? Mas a gente deveria manter ele se ele viesse, assim como todos os outros goleiros, se fossem para ser titulares, para serem reservas, porque são goleiros de alta qualidade. Não são goleiros fracos, são goleiros que vão bem, são goleiros que têm suas qualidades, e eu vejo com a grande possibilidade de todos eles, menos o Matheus, de todos eles virem pro Corinthians, não todos juntos, mas deles cada um tem sua possibilidade de ir pro Corinthians, né? Alguns, né, Tadeu e Rafael,
são mais difíceis de vir, mas o resto, né? Sobraram só 2. É foda. Mas eles, mesmo assim, eu acho que todos têm uma possibilidade. Até mesmo o Matheus. Mas todos têm uma possibilidade. E se vier, tem que ter aquele rodízio. Um dia, 2 jogos Hugo, 2 jogos Matheus, por exemplo. Né? E por aí vai. Porque, né? Ou sei lá, uma competição fica. Se o Corinthians classificar, por exemplo, na Copa do Brasil a gente tá, mas na Sul-Americana, se classificar, se conseguir, aí vai. Matheus, por exemplo, joga a Sul-Americana. Aí o Hugo fica no Brasileirão e na Copa do Brasil, por exemplo, sabe? É isso. Bom, é como eu vejo. Não tem muitas contratações, só goleiro, porque depois dos Donelli, o Corinthians está precisando de goleiro, mas eu acho que a prioridade deveria e ainda é, zagueiros novos. Não tenho que falar da zaga do Corinthians, todo mundo já sabe, é uma zaga ruim, é uma das piores zagas do campeonato, somos o time que mais leva gol do campeonato, até quando jogamos bem levamos gol, e enfim, eu acho que é uma das piores, ainda tem piores, eu acho que a pior ainda se torna a do Atlético Mineiro, que não passa um jogo sem tomar gol. Talvez a do Sport também, mas não passa um jogo sem tomar gol. E é um time bom, sabe? Enfim, é isso que eu queria falar. Não tem muito o que falar. Talvez eu até fale mais da América de Cali, mas foi um jogo tão chato, foi um jogo tão ruim. Foi tipo assim, um Corinthians voando, primeiro tempo, Corinthians embaixo relaxado. Releva o gol, continua relaxado. Até tenta, mas é um time que faz muita cera, é um time que só precisava do empate, conseguiu o empate, e o Corinthians não sabe o que fazer quando o time leva o empate. Né? Soube o que fazer até contra o Internacional, quando até recebeu o desempate, mas não soube o que fazer com esse time. É um time menor, é um time com menos qualidade. O camisa 8 deles é redondo, igual eu aqui, ó. Eu sou gordo. O camisa 8 deles é gordo. É gordo. O Corinthians parece que gosta de levar gol de cara gordo. Puta que pariu. Se eu for lá, eu for jogar em qualquer time, eu faço gol contra o Corinthians. Porque eu sou gordo, eles gostam de levar gol de cara gordo. Acho que ele entra no gol e é a bola, né? Mas enfim. Foi esse o vídeo. Obrigado por quem assistiu. Corinthians, se eu não me engano, vai jogar sábado. E eu posso trazer um vídeo sobre. Eu não tô gostando tanto de trazer vídeo sobre. Eu tô gostando mais de trazer vídeo de notícias, falando sobre coisas. Mas ainda o foco é o Corinthians. E trair vídeos diferenciados, talvez. Mas trazendo ainda o foco no Corinthians. Obrigado pra quem assistiu. Eu sou o Lu ou Casos Lotéricos. SCCP.